Olá, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta para os nossos estudos sobre a responsabilidade civil. Nos últimos blocos, estudamos um dos temas mais importantes da responsabilidade civil, o tema das excludentes. Falamos inicialmente sobre as excludentes de ilicitude. Trabalhamos o estado de necessidade, legítima defesa, o exercício regular do direito. E depois trabalhamos em 2 blocos as excludentes de responsabilidade, onde trabalhamos o caso fortuito é força maior, especialmente identificando a diferença entre fortuito interno e fortuito externo. E falamos também sobre o fato exclusivo da vítima, fato de terceiro e a cláusula de não indenizar. Agora, conforme prometido, reservei um bloco só de resolução de questões. Tá? Um bloco em que nós vamos aplicar todo o conhecimento estudado, adquirido nos últimos estudos, nas últimas aulas, para você conseguir entender de que forma que esse tema tão importante pode ser cobrado no seu concurso, no dia da sua prova. Que aí a prática, ela também é muito importante, você bem sabe que um dos pontos mais importantes na preparação para um concurso público é a resolução de exercícios. Pois bem, nós estudamos toda a parte teórica e agora vamos conjuntamente resolver alguns exercícios que eu separei aqui. Ok? Provinha de 2018, de advogado, elaborado pela FGV, o enunciado nos diz o seguinte: Antônio, ao transitar com seu veículo automotor na correta faixa de direção do meio, entre 3 pistas, sofre uma fechada de bento, o que o obriga a invadir a pista ao lado. Em razão disso, o carro de Antônio colide com o veículo dirigido por Carlos, causando-lhe danos materiais, morais e estéticos. Diante da dinâmica do evento apresentado, assinale a afirmativa correta. Antônio, ao transitar com seu veículo automotor na correta faixa de direção do meio, entre 3 pistas, sofre uma fechada de bento, o que o obriga a invadir a pista ao lado. Em razão disso, o carro de Antônio colide com o veículo dirigido por Carlos, que trafegava tranquilamente na pista de direção invadida, causando-lhe danos materiais, morais e estéticos. Diante da dinâmica do evento apresentado, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A vítima Carlos somente poderá demandar o causador mediato Bento, pois a dinâmica do evento deixa claro que Antônio agiu em estado de necessidade. A vítima Carlos somente poderá demandar o causador mediato Bento, pois a dinâmica do evento deixa claro que Antônio agiu em estado de necessidade. Letra B. A questão envolve responsabilidade civil subjetiva, na qual há de se buscar, no caso concreto, quem efetivamente agiu culposamente, sendo este o único a responder pelo dano. C. Independentemente da prova de culpa, a vítima pode pedir indenização por danos materiais, acumulados com moral e estético, de Antônio, sendo legítimo a este regredir em face de Bento. D. A vítima pode demandar pedido indenizatório integral em face de ambos, com fundamento na teoria do risco criado. E letra E. Antônio e Bento concorreram culposamente para o evento danoso, logo a indenização integral deve ser fixada, tendo-se em conta a gravidade da culpa de cada um dos causadores. Nós estamos no contexto do estado de necessidade.
uma das excludentes de ilicitude. Antônio bateu no carro de Carlos para evitar um acidente. Um acidente que seria causado por Bento. Então, para evitar o acidente, em razão da fechada que Bento lhe deu, ele foi para a pista do lado e acabou batendo no carro de Carlos. Nós estamos no contexto da excludente de ilicitude. Nesse caso, Antônio não cometeu nenhum ato ilícito. Ocorre que, muito embora não tenha cometido nenhum ato ilícito, ele ainda assim responde pelos danos causados. Então, Carlos, que suportou o dano ali da batida, pode demandar Antônio, mesmo que Antônio tenha agido em estado de necessidade, portanto não tenha cometido nenhum ato ilícito. E o que caberá a Antônio é regredir contra Bento, que foi quem criou o perigo. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Independentemente da prova de culpa, a vítima pode pedir indenização por danos materiais, cumulado com moral e estético, de Antônio, sendo legítimo a este regredir em face de Bento. Alternativa C, alternativa correta. Próxima questão. Uma questão do exame da OAB, que nos diz o seguinte: Ricardo, buscando evitar um atropelamento, realiza uma manobra e atinge o muro de uma casa, causando um grave prejuízo. Em relação à situação acima, é correto afirmar que Ricardo, então veja, Ricardo, buscando evitar um atropelamento, realiza uma manobra e atinge o muro de uma casa, causando um grave prejuízo. Em relação à situação acima, é correto afirmar que Ricardo não responderá pela reparação do dano, pois agiu em estado de necessidade. Responderá pela reparação do dano, apesar de ter agido em estado de necessidade. Reparar pela reparação do dano, apesar de ter agido em legítima defesa. E D, praticou um ato ilícito e deverá reparar o dano. Alternativa correta, responderá pela reparação do dano, apesar de ter agido em estado de necessidade. O fato de ter agido em estado de necessidade exclui o ato ilícito. Mas, como a vítima, como a pessoa lesada não foi a causadora do perigo, ela tem que ser ressarcida. Então, ainda que Ricardo tenha agido em estado de necessidade, terá que reparar o dano. O que poderá é depois regredir contra o causador do perigo. Próxima questão. Questão de juiz do trabalho, elaborado pela FCC. Veja lá. Em uma pequena comunidade em que todas as construções foram erguidas com a instalação de portas de madeira de alto custo, Nero, ali residente, soltou em plena época de festejos juninos um balão que caiu sobre a casa de Antônio, incendiando-a por completo. Entre as casas de Antônio e de João ficava a de Pedro, que foi alcançada pelo fogo. João, para evitar o alastramento das chamas e o eventual acometimento da morada de sua família, derrubou a machadadas a porta da casa de Pedro e ali dentro conseguiu debelar o incêndio e evitou maiores prejuízos, removendo perigo iminente. Restou constatado que, pelas circunstâncias, a conduta de João foi necessária e não excedeu os limites do indispensável para a remoção do perigo. Mais uma vez, em uma pequena comunidade em que todas as construções foram erguidas com a instalação de portas de madeira de alto custo, Nero, primeiro personagem, né? E
qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Nero, incendiário, né? Ali residente, soltou em plena época de festejos juninos um balão que caiu sobre a casa de Antônio, incendiando-a por completo. Entre as casas de Antônio e João, ficava a casa de Pedro, que foi alcançada pelo fogo. João, para evitar o alastramento das chamas e o eventual cometimento da morada de sua família, derrubou a machadadas a porta da casa de Pedro. E ali entrou, e ali dentro conseguiu debelar o incêndio e evitou maiores prejuízos, removendo o perigo iminente. Restou constatado que, pelas circunstâncias, a conduta de João foi necessária e não excedeu os limites do indispensável remoção do perigo. Então nós temos aqui 4 personagens. Nero, que soltou o balão. Antônio, cuja casa foi incendiada por completo. Pedro, que a casa estava começando a pegar fogo. E João, que arromba a machadadas a casa de Pedro para poder apagar o fogo. Diante desse cenário, tá? Já digo que dei uma ajustada aqui na questão, porque ela gerou certa discussão, então ela foi adaptada. Diante do tal cenário, com relação aos estragos ocasionados à porta da casa de Pedro. Então a gente está perguntando sobre os danos à porta da casa de Pedro, que foi causado pelo João. Este poderá obter indenização de Antônio, com fundamento no direito de vizinhança, ou de Nero por culpa desse. Antônio, tadinho, não tem nada a ver com a história, né? O balão caiu na casa dele e incendiou totalmente. B. Poderá obter indenização de João, apesar de este não ter praticado ato ilícito, cabendo a João ação regressiva contra Nero. C. Poderá obter indenização de João, com fundamento na prática de ato ilícito. João agiu em estado de necessidade. Portanto, ele não cometeu ato ilícito. O estado de necessidade é uma excludente de ilicitude. D. Não fará jus a indenização de João, pois este agiu em estado de necessidade, nem a indenização de Antônio. De fato, não tem direito à indenização de Antônio. Agora, João agiu em estado de necessidade? Sim. Portanto, não cometeu nenhum ato ilícito. Mas lembre que o estado de necessidade nem sempre exclui o direito à indenização. Nem sempre exclui. E poderá obter indenização de João, apesar disso não ter praticado ato ilícito. Até aí tudo bem. Cabendo a João ação regressiva contra Antônio e Nero. Poxa, tadinho do Antônio. Antônio não tem nada a ver com a situação. A casa dele foi incendiada. Resposta correta é a letra B. Letra B. Pedro, com relação aos danos da porta. Com relação aos danos da porta. Poderá obter indenização de João, apesar de este não ter praticado ato ilícito. Cabendo a João ação regressiva. Cabendo a João a ação regressiva. Mais uma questão. Ana, maior de 60 anos, maior de 65 anos de idade, valendo-se da gratuidade constitucional do transporte coletivo urbano, ingressou em um ônibus da empresa Transpark S.A. e declarou o valor da bagagem R$10.000, o que foi aceito pela transportadora. Durante o trajeto, o veículo que estava à frente do ônibus freou abruptamente, sem causa aparente. O motorista do coletivo, visando não colidir, perdeu o controle do carro e caiu uma ponte, ocasionando perda de bens e lesões em vários passageiros, entre eles Ana, que ingressou em juízo pleiteando danos morais
e estéticos, além dos danos materiais pela perda total da bagagem. A empresa, por sua vez, alegou a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, o que ficou comprovado mediante laudo pericial da Polícia Civil. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Civil, o entendimento doutrinário sobre o tema e com a jurisprudência do STJ, por se tratar de transporte gratuito, não se pode cogitar a incidência da cláusula de incolumidade. B. Ainda que demonstrado o fato exclusivo de terceiro, a responsabilidade da empresa não é elidida em relação à ANA. C. A transportadora não poderia exigir de ANA a declaração do valor da bagagem com vistas à limitação da indenização, pois essa conduta viola o princípio da reparação integral dos danos. E D. Os danos estéticos são espécies de danos morais, razão pela qual os pedidos não podem ser cumulados. Aqui, com relação ao fato exclusivo de terceiro, no nosso último bloco, eu disse, em algumas situações não cabe alegação de fato de terceiro. Uma delas, e talvez principal delas, no contrato de transporte. Não cabe à transportadora alegar fato de terceiro para elidir a sua responsabilidade perante o passageiro que sofreu danos decorrentes de algum acidente. Então, nesse caso, ainda que demonstrado o fato exclusivo de terceiro, a responsabilidade da empresa não é elidida em relação à ANA. Próxima questão. Acerca da força maior e do caso fortuito, enquanto excludentes de responsabilidade civil, assinale a afirmativa correta. Afirmale a alternativa correta. Sempre excluem a responsabilidade. São aplicáveis apenas a responsabilidade civil extracontratual. Atingem o elemento dano emergente, afastando a obrigação de indenizar. Não excluem a responsabilidade civil diante da existência de cláusula de assunção convencional. Alternativa correta, letra D. Caso fortuito de força maior, nem sempre excluem responsabilidade. Nós vimos ali uma série de situações em que, mesmo ocorrendo caso fortuito de força maior, a responsabilidade civil é mantida. B. São aplicáveis apenas a responsabilidade extracontratual? Não. Caso fortuito de força maior, também se aplica a responsabilidade contratual. C. Atingem o elemento dano emergente, afastando a obrigação de indenizar? Não. Atingem o nexo causal. Alternativa D, que é a alternativa correta, não excluem a responsabilidade diante de cláusula de assunção convencional. Próxima questão. Girvani, completamente embriagado, ao atravessar a Avenida Roberto Silveira, em Niterói, correu na frente de um caminhão pertencente a uma entidade empresária do setor de construção civil, a qual estava prestando serviço para a municipalidade. Consequentemente, Girvani foi atropelado e morreu. Considerando que o motorista não tinha como desviar de Girvani e que os sinais estavam abertos para os veículos, fechados para os pedestres, no momento do acidente, é correto afirmar, essa aqui é uma questão facinha, né? Não há responsabilidade civil, já que houve um caso de fato exclusivo da vítima, que excluiu o nexo causal. Vamos ver as outras. Não há dever de indenizar na hipótese, já que a responsabilidade civil é objetiva. Não tem nada a ver com nada, né? Há dever de indenizar na hipótese, já que a responsabilidade civil é objetiva. Não há dever de indenizar. Não há responsabilidade civil, já que houve um caso de fato exclusivo da vítima que exclui a culpa. Foi por isso que eu chamei a sua atenção. Porque muito embora a gente fale em culpa exclusiva da vítima, por algumas vezes, não é o elemento culpa que é atingido aqui, é o elemento nexo causal. Então a alternativa correta é a letra C. Há dever de indenizar? Não, não há dever de indenizar. Fato exclusivo da vítima. Próxima questão. O caso fortuito e a força maior
são excludentes da responsabilidade por inexistência do seguinte requisito: nexo de causalidade, ato ilícito, culpa, dano ou ação humana. Nexo de causalidade. As excludentes de responsabilidade civil atingem o nexo causal. Assinale a afirmativa que não é excludente do nexo causal. Assinale a afirmativa que não é excludente do nexo causal: a culpa exclusiva da vítima, a minoridade do autor do dano, a culpa de terceiro, o caso fortuito e a força maior. A minoridade do autor do dano, né? A culpa exclusiva, o fato exclusivo da vítima, é excludente do nexo causal. A culpa de terceiro, ou o fato de terceiro, é excludente. Caso fortuito e força maior também. A minoridade não. Inclusive, se um menor causar dano, responsabilidade objetiva dos pais, né? Nós vimos. Responsabilidade objetiva dos pais. A sociedade contemporânea é marcada pelos muitos riscos oferecidos, o que enseja situações de reparação. No entanto, nem todos os fatos danosos geram a obrigação de indenizar. A lei brasileira prevê excludentes do dever de reparar o dano, entre as quais o caso fortuito é força maior, quando o fato gerador do dano for necessário e, mais uma vez, porque esse aqui está trabalhando com caso fortuito interno, né? E eu peço novamente cuidado dos senhores com relação a fortuito interno e fortuito externo. A sociedade contemporânea é marcada por muitos riscos oferecidos, o que enseja situações de reparação. No entanto, nem todos os fatos danosos geram obrigação de indenizar. A lei brasileira prevê excludentes do dever de reparar o dano, entre os quais o caso fortuito é a força maior, quando o fato do dano for necessário e conexo à atividade desenvolvida e seus efeitos não se podiam impedir. Quando for conexo à atividade, é fortuito interno. Fortuito interno não exclui a responsabilidade. Desvinculado da atividade desenvolvida e seus efeitos inevitáveis, exatamente. Quando o fato for necessário à ocorrência do dano, desvinculado da atividade, fortuito externo, portanto, e inevitável. Letra C. Conexo à atividade? Não. Vinculado à atividade? Não. Duas situações de fortuito interno, não exclui. Diretamente ligado à atividade? Novamente, fortuito interno. Fortuito externo. O fato tem que ser desvinculado à atividade desenvolvida. Né? Se for um fato, ainda que imprevisto e inevitável, mas que guarde conexão, vinculação, ligação com a atividade prestada, será considerado fortuito interno, a responsabilidade fica. Prova da OAB. Joana deu seu carro a Lúcia em comodato pelo prazo de 5 dias, fim do qual não devolveu o veículo. 2 dias depois, forte tempestade danificou a lanterna e o para-choque dianteiro do carro de Joana. Inconformada com o ocorrido, Joana exigiu que Lúcia a indenizasse pelos danos causados ao veículo. Diante do fato narrado, assinale a alternativa correta. Joana deu seu carro a Lúcia incomodado pelo prazo de 5 dias, findo o qual Lúcia não devolveu. Então, Lúcia está em mora. Perfeito? Inadimplemento. 2 dias depois, forte tempestade danificou a lanterna e o para-choque dianteiro do carro. Inconformada com o ocorrido, Joana exigiu que Lúcia a indenizasse pelos danos causados ao veículo. Diante do fato narrado, assinale a afirmativa correta. Lúcia incorreu em inadimplemento absoluto, pois não cumpriu sua prestação no termo ajustado, o que inutilizou a prestação para Joana. Não, Lúcia estava em mora, né? Lúcia não está em mora
pois Joana não a interpelou judicial ou extrajudicialmente. C. Lúcia deve indenizar Joana pelos danos causados ao veículo, salvo se provar que os mesmos ocorreriam ainda que tivesse adimplido sua prestação no termo ajustado. E D. Lúcia não responde pelos danos causados ao veículo, pois foram decorrentes de força maior. Lúcia responde. Lúcia responde porque ela estava em mora. Lúcia responde porque ela estava em mora. Próxima questão. Devido à indicação de luz vermelha do sinal de trânsito, Ricardo parou seu veículo pouco antes da faixa de pedestres. Sandro, que vinha logo atrás de Ricardo, também parou, guardando razoável distância entre eles. Entretanto, Tatiana, que trafegava na mesma faixa de rolamento mais atrás, distraiu-se ao redigir mensagem no celular enquanto conduzia o veículo, vindo a colidir com o veículo de Sandro, o qual em seguida atingiu o carro de Ricardo. Diante disso, à luz das normas que disciplinam a responsabilidade civil, assinale a afirmativa correta. Cada um arcará com seu próprio prejuízo, visto que a responsabilidade pelos danos causados deve ser repartida entre todos os envolvidos. Caberá a Tatiana indenizar os prejuízos causados ao veículo de Sandro, e este deverá indenizar os prejuízos causados ao veículo de Ricardo. Caberá a Tatiana indenizar os prejuízos causados aos veículos de Sandro e Ricardo. Tatiana e Sandro têm o dever de indenizar Ricardo na medida de sua culpa. Letra C, alternativa correta. Questão bem simples, né? De fácil conclusão. Próxima questão. João dirigia seu veículo respeitando todas as normas de trânsito, com velocidade inferior à permitida para o local, quando um bêbado atravessou a rua sem observar as condições de tráfego. João não teve condições de frear o veículo e desviar-se dele, atingindo-o e causando-lhe graves ferimentos. A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Houve responsabilidade civil, devendo João ser considerado culpado por sua conduta. Faltou um dos elementos da responsabilidade civil, qual seja a conduta humana, não ficando configurada a responsabilidade civil. Inexistiu um dos requisitos essenciais para caracterizar a responsabilidade civil, o dano indenizável, e por isso não deve ser responsabilizado. Houve o rompimento do nexo de causalidade em razão da conduta da vítima, não restando configurada a responsabilidade civil. Alternativa correta, letra D. Letra D de dado, fato exclusivo da vítima, exclusão, pois, da responsabilidade. Agora, algumas questõezinhas aqui de verdadeiro ou falso, né? Típicas questões da CESP, né? Algumas até eram múltipla escolha, eu ajustei aqui para fazer verdadeiro ou falso, pode ser o caso da sua prova, né? Veja lá, a força maior é causa de exclusão da responsabilidade no descumprimento da obrigação. Beleza. O principal fundamento para esse excludente é que não há culpa do devedor nesse caso. A alternativa está incorreta. Grave isso. O caso fortuito, a força maior, são excludentes de responsabilidade. Portanto, atingem o nexo causal. Atingem o nexo causal. Porque, caso contrário, não excluiria, por exemplo, a responsabilidade objetiva, né? Então, está errado. Atinge o nexo causal. Próxima. A legítima defesa putativa é causa excludente de responsabilidade civil pelo prejuízo causado. Porque o ofensor acredita encontrar-se diante de uma injusta agressão. Nesse caso, por não constituir ato ilícito, apesar de causar dano aos direitos de outrem, não acarretará ao devedor
não acarreta o dever de indenizar. A alternativa está incorreta. A gente não admite a legítima defesa putativa, que é aquela legítima defesa aparente. A legítima defesa putativa está relacionada ao direito penal, né? Aqui a alternativa está dizendo que a legítima defesa putativa é cláusula excludente de responsabilidade civil. Não, não é. Não é. Outra questãozinha da CESP. Se o condutor de um veículo invadir a pista contrária para não colidir com outro que intercepta sua trajetória e assim colidir com o veículo que transite corretamente na outra pista, nessa situação, o mencionado condutor não praticará ato ilícito. Entretanto, subsistirá o dever de reparar o prejuízo que causou. Está correto, agiu em estado de necessidade, não cometeu ato ilícito, mas pode ser obrigado a pagar indenização. A excludente de ilicitude não necessariamente exclui a responsabilidade. Próxima. A legítima defesa putativa é cláusula excludente da responsabilidade civil. Não é. Vou nem dar sequência. Não é. Próximo. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Correto. Fortuito interno. Fortuito interno não exclui a responsabilidade. E um grande exemplo de fortuito interno é a fraude ali bancária, a fraude em operações bancárias. Ainda que tenha sido praticado por terceiro, o banco, a instituição bancária, não tem ali a possibilidade de alegar caso fortuito para deixar de indenizar. Não, é fortuito interno, está diretamente relacionado com a atividade que é prestada pela instituição financeira. Portanto, ela responde. E últimas duas questões. O caso fortuito ou a força maior constituem excludentes de responsabilidade, motivo porque a instituição bancária não responde pelos danos causados ao consumidor em razão de abertura de conta corrente por terceiro mediante a utilização de documentos falsos. O caso fortuito e a força maior, de fato, são excludentes de responsabilidade. Mas a instituição bancária responde por fraude bancária, ainda que praticada por um terceiro. Por quê? É fortuito interno. Fortuito interno não exclui a responsabilidade do banco. Na hipótese de culpa concorrente entre a vítima e o autor do dano, não incide a responsabilidade deste último, quanto ao dever de reparação, salvo se comprovada a ocorrência de culpa grave. Errado. Culpa concorrente ou fato concorrente não exclui a responsabilidade, apenas mitiga, afeta o quantum. O que exclui a responsabilidade é o fato exclusivo. É o fato exclusivo da vítima. Ok? Perfeito? Com isso, nós concluímos os nossos estudos sobre as excludentes, né? Passamos pela parte teórica, analisando as excludentes de ilicitude, as excludentes de responsabilidade. Nesse último bloco, resolvemos aqui essa bateria de questões. Espero que tenha sido útil para a sua preparação, para os seus estudos, ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até as próximas aulas de Direito Civil aqui no LAC Concurso. Tchau, tchau. Clique lá.